Meus amigos, boa noite para esse pós-jogo de Vasco 0, Olímpia 0. Um Vasco dominante, 70% de posse de bola. Acho que o Olímpia finalizou 2 vezes na direção do Vasco, mas o Léo Jardim não trabalhou. Então, assim, do primeiro ao último minuto, o Vasco controlou o jogo. Porém, contudo, todavia, entretanto, é um controle que eu não vou dizer que é estéreo, porque a gente conseguiu chutar gol. E teve defesas ali do lance do David, do lance especialmente do Puma no primeiro tempo, do lance do Rojas. Mas eu tô falando de lances até do primeiro tempo. No segundo tempo, que era no momento do abafa, de chegar junto, de a torcida vir com você, o Vasco não consegue entregar. E aí a gente elogia aqui muito o Pedro Emanuel, e tem que elogiar, porque ele deu um padrão de jogo, uma marcação alta que a gente não viu na época do Diniz. Repito aqui, essa marcação alta organizada do Pedro Emanuel, o Diniz não conseguiu implementar no Vasco. Porém, o material humano entregue para o português é muito complicado. Hoje, no dia de hoje, foram bidados Santiago Sousa e Facundo Colídio, os únicos reforços contratados pela diretoria do Vasco até o momento. Porém, eles não jogaram no dia de hoje porque o Vasco não conseguiu o registro deles a tempo. Falta urgência? Falta um pezinho no chão que, dependendo uma contratação mais fácil de um jogador centroavante, um jogador mais assertivo, jogador mais certeiro, que possa entregar ali um pouquinho, mas independente de críticas, dentro do campo, o Vasco é que nem aquela frase do professor Raimundo, meu amigo Felipe Tiru, grande Chico Anísio. Tava para tirar o 10, mas na hora de finalizar, o Vascão não consegue botar para dentro. É David, é Spinelli, é Marino, é Puma, quem mais, Tiru? Rojas. Podemos enumerar, não dá. É aquele cara ruim. Se tira aquele cara, melhora. É Não é. muito complicado. Não por acaso, eu estava pensando aqui, ó, nos últimos 4 jogos, 3-0 do Vasco. A gente reclamava do Vasco, um time que tinha dificuldade de fazer gol e sofria gol todo jogo. O Pedro Emanuel quase que estancou a questão do sofrer gol todo jogo. Mas na parte do fazer gol, cara, Também pô, não tá. difícil. Olha só, números, números. Olha só que era do momento lá do Vasco no jogo, cara, do SofaScore. Olha só o volume que o Vasco conseguiu. Mas é um volume meio estéreo, né? É bem diferente do jeito a posse de bola do Vasco e a própria pressão pós-perda. É bem diferente do Diniz. Mas, assim, a esterilidade do ataque é até um pouco parecida, até pior, talvez, sabe? E insisto, não é culpa do treinador, cara. Não. Porque o time do Diniz tinha o Verratti, tinha o Ryan, tinha um Coutinho. Esse time, tu vê que a dificuldade hoje, especialmente, dava para ver, dava para ver assim, cara, tu vai estar pegando um Olímpia mais fechadinho lá atrás, sabe? O espaço Uhum. fica curto. Então, se tu não tem um atacante que consegue matar e colar a bola no pé, entendeu? Aquele drible no espaço curto, vai ficar muito difícil, sabe? Essa foi a dificuldade, só para completar aqui outros números da partida. Olha só, 75% de posse de bola, 2,7 expected goal. Quanto é que tava no. Até tô achando alto aí esse expected goal, mas. Quanto é que foi naquele jogo contra a Chapecoense lá? Eu não me lembro, mas a galera vai lembrar que era. É, Ficou marcado os gols perdidos do Brenner, né? é. Olha o número de 5, chutes: 20, 21 21 chutes, a 11 12. corner. Aquela também que a gente comentava muito, né? Cara, qual foi a última vez que o Vasco conseguiu 11 escanteios, 7 Caraca. defesas do goleiro, 21 chutes? Mas, pô, caramba, meu irmão, foi um massacre. Foi nível Chapecoense lá daquele dia. Não foi, cara, porque as chances de gol não foram claras. Não foi que perdeu um monte de gol na cara. O time teve muita dificuldade. E quando criou as chances, né?
não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer. Na Gol, pelo menos aqui não é do SofaScore, é da análise do Google, 7-0. Chutes a gol, né? Não, mostrou no SofaScore também, 7-0. 7-0. Então, assim, foi uma superioridade que o Vasco não conseguiu colocar em prática, né, meu amigo? Pois é, cara. E assim, se eu estava reclamando antes do gol perdido, teve no final para coroar o do Spinelli, né? Foi o gol ali na cara, sozinho. Aquelas chances no futebol que não pode desperdiçar, cara. Pareceu sozinho na frente do gol. Pô, tem que fazer gol. Então, assim, e insisto, não foi uma coisa de hoje, porque foram reservas, porque estava desfalcado. Quarto jogo do Vasco, terceiro 0-0, né? O cara que fez 2 gols lá no único que quebrou lá tá fora. Então, assim, isso me preocupa mais até projetando aí um jogo contra o Santos no domingo do que o retorno ali. Porque, pô, vai voltar. Poderíamos ter saído por esse volume. Era pra gente ter saído classificado hoje. Era pra ter feito. Era pra ter feito 1, 2. E pela falta de qualidade, pela baixa qualidade que a gente viu do Olímpia, 2-0, meu irmão. Fechou o caixão, estava classificado, era ver se o River Plate esperar o River Plate nas quartas de final. Agora está em aberto. Mas, sinceramente, me preocupa muito menos aí uma eventual desclassificação para o Olímpia lá no Defensores del Chaco do que o jogo contra o Santos. Se a gente imprimir o mesmo volume... Ou a sequência do campeonato, né? Porque o campeonato não para. Não, pois é, mas eu estou falando assim, o Santos, agora, no domingo, é o jogo da vida aí, né? É o mais próximo, é o importante, é um jogo de 6 pontos, é o jogo mais fácil que a gente vai ter aí nas próximas 5 rodadas. E aí, se a gente chega em São Januário, domina o Santos, repete esses números aí, pô, 75% de posse de bola, 20 escanteio, 10 chutes a gol, e no final é 0-0, vai ser uma merda, entendeu? Vai ser uma merda. Então, ver se pelo menos... Até para passar, você tinha falado do elenco, né? Falou do Diniz. Vamos falar do Renato Gaúcho, os últimos jogos do Renato Gaúcho, a queda do Renato Gaúcho no Brasileirão, tá, gente? Não estou falando de Vasco e Paysandu, ou Vasco 3, Barracas Central 0, o Barracas Central de um nível, pô, que não é nem para a Série B do Carioca, Barracas Central, sem sacanagem. Então, os últimos jogos do Brasileirão de Renato Gaúcho. 4-1 em cima do Inter, o Vasco faz o gol já no final da partida, lá no Beira-Rio, né? 4-1. Então o Vasco só faz um golzinho, é totalmente dominado pelo Inter, o Inter consegue fazer a melhor. Aí depois, meus amigos, lembrando, Vasco 0, Bragantino 3, Vasco não faz gol nenhum, perde gol, inclusive as chances que teve, e o último jogo da era Renato Gaúcho, Vasco 0, Atlético Mineiro 1. Então, a gente está falando de... E aí volta. Segue. Vitória 1, Vasco 0. Vitória 1, Vasco 0. Fluminense Mirassol 0. 1, Mirassol 1-1. Então, tipo assim... 0-0, né? O 0-0 foi na Copa do Brasil, né? Estamos aqui. Exato. Mas assim... Mas aí contra o Bahia, 0-0. 0-0. Contra o Bahia, 0-0. Então, tipo assim, é o que eu estava comentando. A gente, mal ou bem, estancou os gols. 3-0 do Bragantino, do Bragantino, 4-1 do Inter. Não tomou, entendeu? Quando jogou aqui. Mas o gol, cara, o problema já tá lá da época do Renato. Se apontou bem. E assim, e não vai ser treinador que vai resolver, cara. Não vai ser treinador. Ou traz aí mais uns 2 bonecos pra frente, ou vai ficar difícil, cara. Ainda mais com as contusões. Saiu o Brenner, vai tentar aí, pelo que eu entendi, vê se eu viajei. Vai tentar um tratamento mais conservador para voltar daqui a um mês. Qual que é o porém desse tratamento mais conservador? Pode não dar certo. E aí tu vai ter que ir para a faca mesmo. E aí perde de vez. Então, tipo assim, ainda existe um risco de não contarmos mais com o Brenner para essa temporada. Sim. DVD saiu machucado agora. Spinelli... Andrés Gomes não está 100%. E também o Andrés Gomes não é goleador. Não é o fazedor de gol. Ele assim, pode ajudar. O que a gente torce, nesse momento, gente, 13/8/2026, pensando no jogo do Santos, imediatismo total, é que o Colídio esteja fedendo a gol. Sabe aquela coisa?
pô, o cara entrou, dá tudo certo para ele, individual. Porque o Vasco tem uma dificuldade de fazer gol que é nítida. E não é culpa do Pedro Emanuel. Isso vem antes. E a diretoria, por uma escolha própria, a diretoria não mapeou jogadores de ataque acessíveis para que trouxesse até para suprir essa qualidade abaixo de Spinelli, de Sr. Brenner, de quem mais? Do David. Então foi uma escolha. Danilo, cara, isso é uma escolha, desculpa. Isso é uma total. escolha. O Vasco não fazia gol antes e agora não faz gol agora, né? Então é foda. Então, cara, é isso, né? Eu acho que assim, pô, é difícil olhar pro ataque aí. Então não tem Brenner, tem o Andrés Gomes, que, pô, cisca ali, mas não é artilheiro. E aí vai sobrar Nuno, fraco, DVD, machucado, não Outro sei. jogador que não faz gol contratado no início do ano, Marino. Faz Marino, gol. Spinelli. Cara, tinha que estar se movimentando muito mais aí, sabe? É um mês que tem, um pouquinho menos de um mês para se movimentar. Não dá para ficar esperando, pô, sei lá, o Brian Rodrigues, vamos tentar o outro lá. Seria o ideal. Qual que é o outro mesmo lá? Africano, esqueci o nome. Não, é Yeboah. equatoriano. Yeboah. John Yeboah. Porra, cara, vai ficar nesses caras e não vem. Pô, já tem que estar se movendo. E se vier, vai esperar um mês, vai ser um mês de 0-0, meu amigo. Porque esse ataque é difícil demais, cara. É um Difícil mês, demais, cara. É um mês ruim. Deixa eu responder, eu não deveria. Canal Ed Show, que tá perguntando para mim e pro Tihu, qual jogador a gente traria? Posso falar uma coisa, Ed Show? E sem agressividade. Eu não tô ganhando do Vasco para dizer. Óbvio. Se bate na porta do Garone, ele vai te entregar jogadores, tá? Bate na porta do Garone. Eu não tô ganhando, não faço parte do scout para poder falar isso, meu amigo. E isso não estou sendo agressivo com você, tá? Eu só tô dando uma justificativa para você. O que a gente está falando tem é uns que o aí. Vasco precisa. Não é fácil, porque eu não tô ganhando 200 mil reais para trazer, cara. Se eu ganhasse 200 mil reais, eu ia correr atrás. Não precisava nem ganhar 200 mil reais. Se eu falar o nome aqui, a diretoria vai trazer? Eu posso correr? Posso me movimentar? Danilo, quem você quer? Quem você quer? Liga Danilo? aí, Pedrinho. Eu quero o Felipe Mbappé. Loureiro. Eu quero o Mbappé. Eu quero o Vinícius Júnior. Eu quero quem mais, Tihu? Não, aqui, ó. O Givaldo tá falando do Kaiser. Kaiser já fez 3 jogos agora, mas tava de bobeira aí, querendo sair. Pô, cara, não foi no Kaiser. Então, assim... Vê o artilheiro da Libertadores, vê o artilheiro da Série B. Chega lá com essa proposta aí milionária que tem, entendeu? Agora, então, cara, eu acho assim, cara. Existiu uma urgência. A zaga e o ataque. O Vasco não atacou isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tô falando. É um problema grave, mas não atacou. Então, assim, agora cabe o Vasco tentar recuperar os jogadores ou fazer com que jogadores como o Colídio atuem numa situação que não tá. Ou, Tihu, uma outra possibilidade. Trazer os garotos da base, que eu acho arriscadíssimo. Mas, meu amigo, olha só, DVD, eu vou botar o Bruno Lopes. Foda-se você. Entendeu? Eu vou botar o garoto da base para fazer gol. Juninho. Vou lá, Juninho faz gol pra caramba, mas, pô. Então, assim, eu acho que é muito fácil apontar o dedo. Mas o Vasco tinha um problema. E tem um problema. Pedro Emanuel conseguiu, e a gente ainda se pergunta como, resolver defensivamente o Vasco. Parabéns. Mas na hora do ataque, o Vasco é frágil, estéril, e era estéril na era Renato Gaúcho, e continua sendo agora. Então, assim, é um problema que temos, né? É um problema. E, Danilo, cara, eu acho assim, tem muito do perfil também, né? O Pedrinho, no final depois do sorteio, falou assim: não, é que é difícil, porque agora ficou muito burocrático, porque tem que mostrar para o watchdog, tem que mostrar para juiz. Cara, beleza. Então, tipo assim, se tá burocrático, tu vai chegar num clube que vai pedir um dinheiro que tu não tem, para tentar desconto, para fazer, e cada etapa dessa negociação tu tem que levar para juiz, tu tem que levar para o watchdog. Pô, não dá para fazer, cara. Antes não tinha isso e você já não conseguia. Exato. Pô, tentou lá, o Brian Rodrigues foi a terceira vez que conseguiu. Não tinha
não tinha liminar, não tinha hot dog, tu já não conseguiu. Agora com o hot dog tu foi tentar. Tentou o Bruno aquela vez, também não conseguiu. E vai tentando, e, cara, o tempo vai passando, não tem, parece, sentido de urgência, não tem, acho que também cara, noção da onde pode virar, sabe? Pô, não é possível que não tenha um jogador sem contrato aí, dando mole. Pô, mas não é tão bom, não é perfeito. Cara, dizem que o ótimo é inimigo do bom, né? Vai ficar procurando o ótimo aí, não vai trazer nada, e a gente vai de DVD e de Spinelli e de Alisson. Acho que todo mundo concorda que falta qualidade e refino no ataque. Como é que você corrige isso? Treino. Quando eu estou na coletiva e passo por isso, os caras falam treino, treino, treino. Renato falava isso. Treino, 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 treino. Os caras treinaram, mudaram o técnico. Continua com problema. Você vai ficar esperando até quando para esses caras resolverem? Por isso que eu estou dizendo, a minha vontade, o meu desejo é que o Colídio realmente esteja cheirando a gol. E acontece. O cara vai, se adapta bem, mas no momento a gente tem uma deficiência grave de ataque, de fazer gol. E a gente não consegue. Esse Colídio cheirando a gol seria uma baita de uma surpresa, né? Porque não é a característica dele. Ele não vem do momento goleador do River Plate. Já teve momentos melhores, né? Não é um centroavante, não é um segundo atacante especialmente goleador. Teve um memezinho lá que rolou aí nas redes da galera do River lá, uma cadeira faz gol, um carrinho de supermercado faz gol, e o Colídio perdendo gol pra caramba. Então, assim, vai ser mais na sorte do que no juízo. E tem que vir mais, cara. Tem que vir mais. Eu acho que o que grita desse empate de hoje é isso. Muita coisa pra gente apontar de positivo. Danilo, a gente chegou a projetar. Foi ali, não sei. Sorte ou competência, não sei. Mas esse Pedro Emanuel foi um acerto inesperado. Porque um cara que. Não foi a primeira nem a segunda opção. Não foi um cara novo, né? Um cara novo também, relativamente, 50 anos. Só treinando equipes menores, sem experiência de futebol brasileiro. A gente projetava numa. Como é que se fala? Num viés mais pessimista ali, né? Projetando para baixo. Ele até caindo, pô. Eliminado contra o. Eliminado quer contra dizer, o histórico dos portugueses no Vasco e um técnico que está caindo de paraquedas, apesar dele falar que conhecia futebol brasileiro, era muito mais provável. Ele vem nos surpreendendo positivamente, mas não tem como. Assim, o material humano entregue a ele não coopera, não ajuda, né? Chegou o homem aí, ó. A galera tá querendo saber, João Almirante. Diga-me. Se o senhor vai defender DVD hoje no... De novo? Não, hoje é -1, mas assim, tem alguém ali no ataque que tá merecendo... Para todo mundo do ataque, né? Sim, ou... Não, assim, eu também acho, João, só para ficar... Na transmissão, o DVD saiu machucado. Sim. E a galera comemorou. E eu falei, cara, o DVD machucado é pior, menos um ruim na frente pra tu botar, cara. Agora, quem que tá aí na frente? Não tirar quem tá aí que vai melhorar, é trazer gente boa, entendeu? Pois é. Acho que tirar qualquer um nesse momento prejudica mais do que ajuda, né? A gente precisa de acréscimo, né? De jogadores novos que cheguem para fazer a diferença. Vamos ver se o Colídio é um desses jogadores. Assim, acho que o jogo de hoje, o resultado acaba sendo horrível para nós, né? Porque o Olímpia veio aqui para empatar e conseguiu empatar. Então, o Olímpia cumpriu o seu objetivo. Ele veio aqui claramente só para se defender. Foi excelente para ele. Para tentar achar uma bola. Não acharam essa bola também. Deram 2 chutes. Extremamente limitado, assim, que teve uma proposta também extremamente... defensiva, né? O que dificulta também o jogo, porque fica aquele time todo atrás da linha da bola, e aí você precisa o quê? Que a qualidade dos atacantes apareça, porque o jogo é ataque contra defesa, né? E aí a defesa até fez a dela, e deu os seus espaços também, porque o Vasco teve as suas chances, só que o ataque, mais uma vez, acabou não sendo eficiente. Primeiro tempo, acho que o Vasco fez o suficiente para fazer um gol, pelo menos,
para sair na frente. E no segundo, não, né? No segundo, a gente teve o controle, teve a bola, mas exceção aquela canelada do nosso Spinelli ali no final do jogo, não tivemos grandes segundo tempo muito abaixo, né? Abaixo, assim, abaixo no sentido de contundência, né? Na questão do controle, da marcação, o jogo continuou com o mesmo desenho, né? O Olímpia, não consegue trocar o número aqui, passes, né? O desenho do jogo aqui no SofaScore. É um esculacho, né? Mas não se transformou em grandes chances de gol, sabe? No primeiro tempo, até que sim. No primeiro tempo, acho Qual que foi o Vasco... a grande chance? Então, o Vasco teve uma boa jogada. Um passe do Rojas para o David na área, que ele pega lascado de esquerda. Teve uma tabela... finalização do David. Teve uma tabela do Thiago Mendes com o David, que o David dá até um bom drible no zagueiro, mas chuta ali... O goleiro até rebate, mas é uma bola mais fácil. Tem um contra-ataque que o Rojas chuta e o goleiro faz uma boa defesa nesse contra-ataque. Eu acho que aquele foi... Eu acho assim... E teve a do Puma, né? A do Puma, que o goleiro aí faz uma defesaça. Defesaça do goleiro naquele bate-pronto. Acho que o Vasco cansou, João, no segundo tempo, porque finalizou bem menos, né? Você está fazendo aí os exemplos. Não, as grandes chances do Vasco foram todas no primeiro tempo. A única chance que eu me lembro um pouco mais clara no segundo é a do Spinelli, cruzamento do Piton ali no meio da área. Tem uma que o Puma recebeu sozinho também. Bateu mal pra cacete. Tem uma do Puma, mas assim, o time foi pior na segunda etapa, né? No primeiro tempo conseguiu controlar, conseguiu produzir chances, mas não conseguiu colocar para dentro. E no segundo não conseguiu produzir, né? As mudanças também... assim, porque o panorama do jogo não mudou, né? Era o Vasco com a bola e o Olímpia se defendendo. E aí, enfim, entrou o atacante, entrou o Spinelli, não conseguiu fazer nada. O Marino fez até uma outra boa jogada ali, bons dribles pelo lado direito, mas também não consegue que a coisa, né, resulte em algo mais produtivo e tal. Dá um drible, aí já perde a bola, chuta para lateral e tal, e fica aquela coisa, né? Um bom drible, mas que não chegou a produzir grandes coisas. E assim, cara, eu acho que o alerta está mais do que ligado, né? É um time que você vê o trabalho do treinador, você vê a organização, especialmente defensiva ali, você viu hoje um Vasco dominando ali o Olímpia, né? Ficando com a bola, perdia a bola, logo recuperava, mas aí o futebol é um negocinho que é gol, né? E aí você precisa empurrar para dentro, porque senão... Falta qualidade, né, João? Pois é, e acho que todo mundo já detectou isso. O Colídio chega aí, repito, com uma expectativa de que vai ajudar, tem que ajudar, né? Porque ele custa o dobro de todo mundo ali. É o jogador mais caro do Vasco agora, nesse momento, nosso Colídio, né? Tende a ser... Eu acho... se cumprir. E tem que trazer outros, né? Fundamentalmente isso. Eu até acho pela difícil... lesão do Brenner, né? Já teria que trazer, né? Com a lesão do Brenner ainda mais. Tem que trazer 2, eu diria, no mínimo. Sim. Eu diria, cara, que assim... Um ponta, um atacante de lado e um segundo atacante, alguém que faça gol. E também, né, que tenha gols, assim. Acho que isso é importante também, a gente trazer alguém que tenha números assim mais consolidados, sabe? Menos aposta, menos aquela coisa assim, esse cara pode explodir aqui. E mais uma coisa de esse maluco já explodiu, ele já é jogador, ele já tem esses números aqui. Mas é difícil, né? É difícil achar, mas assim, o trabalho não é meu, né? O trabalho é do Admar Lopes, é do Felipe, é dos scouters. O que não falta são jogadores aí no mundo, o amigo Danilo e Tirô. Você bota lá no Transfermarkt 1 bilhão de jogadores aí de futebol. A gente tem que achar um que consiga... Você acha meio... Até porque eu acho, Danilo, que o Facundo aí, Colídio, ele, dificilmente não vai ajudar. Se o Facundo chegar e não ajudar, é porque... Agora, mais dificilmente ainda, ele vai resolver tudo. Achar que o Facundo vai chegar, Colídio, vai chegar e, vamos desatar de fazer gol, resolvido o ataque, não vai, cara. Tem que trazer uns dois bonecos, pelo menos. Condão, assim, amanhã vai ter a coletiva dele do Sousa. Essa vai ser uma das perguntas do Colídio. E aí, tu tá pronto para ser o fazedor de gols do time do Vasco? E assim, é uma situação que o Vasco se colocou pelo mau planejamento e a má análise, e a gente repetiu aqui, João, você estava fora, sobre os jogos
Renato. A queda do Renato no Brasileirão. Porque tem aquele jogo do Barracas que a gente mete 3-0 e o time do Barracas não serve nem para o Carioca Série B. Que foi 4-1 do Inter. A gente faz um gol já na reta final do jogo. 3-0 Bragantino. E 1-0 Atlético Mineiro. E em todos esses jogos, mas especialmente os jogos em casa, contra Bragantino e Atlético Mineiro, o Vasco perdeu muito gol. O Vasco teve chance de fazer um golzinho, de aprontar. Então, essa visão de que um ataque é pobre... Já estava claro ali, né? Já estava ali. E, infelizmente, o Vasco não conseguiu trazer um jogador para esses jogos do Brasileirão, pensando nos 3 jogos do Brasileirão, né? O melhor atacante do Vasco é o Andrés Gomes e ele também não faz gol. Exato. Mesmo ele sendo o melhor atacante do time, ele também não é um goleador. A gente não tem nenhum jogador goleador, na verdade, né? Pois é, cara. Não, é muito difícil, cara. Tu olha ali a escalação, tu fala, cara, de onde que vai sair gol, cara? É do Thiago Mendes, até a maior Mendes, até minha aposta. Uma e Thiago Mendes são artilheiros desse time. Eu acho que isso é uma representação, né? Eles, óbvio, ajudam e muito. Porém, você ter a garantia dos gols num lateral e num volante, a tendência é uma hora eles ficarem marcados, eles não estarem conseguindo converter, e aí vai faltar esses homens da frente, né? Porque são 3 homens, né? O Vasco joga com 3 atacantes, se você pensar. Começou hoje com Adson, David e Nuno. Nuno Moreira. E assim, há quanto tempo essa galera tá precisando de um estilo... E aí entraram o Spinelli, uma canela de 5 metros, e o nosso Marino, que eu já achei que, cara, nesse jogo de ataque contra a defesa... A perna dele defensiva nem foi exposta, porque nem teve. Conseguiu uma outra jogada ali pelo lado e tal, mas é aquilo, né? Também não saiu muito. É muito pouco, Marino, né? Muito pouco pelo valor, pela compra. O Marino é um cara de que a gente espera tão pouco, que o pouco que ele apresentou hoje já me surpreendeu positivamente. Falei, ó, tá aí. Até que fez mais do que eu achava, né? Mas assim, claramente, não vai ser. O Danilo até brincou, né, Danilo? Mantém o Marino. Tranquilo. Hã? Eu daria um mantém pro Marino hoje no Ibovespa. Sim. Eu acho que mantém, assim. O problema, dá até para mandar um sobe, tá subindo na avaliação, tá jogando melhor. O problema, Danilo, é que nem você falou, essa curvinha dele aí, lá no mês de 2027, não chegou o Marino Nestrosa pro Vasco, desse jeito. Para esse ano agora, meu irmão, achar que vai ser o Marino que vai resolver, vai ser difícil. Vai ser difícil. Esse ataque... Não é. Aí você pega Marino, além de tudo, não faz gol também. É novo e tal, pode deslanchar na carreira e tal, mas não tem gol. O Adson não tem gol. Nuno também fez mais. Nuno o Nuno fazia os seus gols, né? Dava assistências e tal, pelo menos. Mas tá numa fase terrível, meu irmão. Não consegue participar mais do jogo. Pois é. Eu vou lembrar, gente. Eu lembro. O DVD é o atacante com mais gols, Felipe Thierry. Aí é o que é o parâmetro que eu falo. Estão procurando atacante que tem menos gol que ele, aí vai ser foda, pô. Tem que ver o cara que 200 gols aí, porra. Tá aí o Ibovasco, você pode participar também. Deixa eu marcar a partida com uma avaliada aqui, e aí a gente vê como é que fica aqui na média do time. O Bagre é o Pedrinho, mané, que não contratou atacante titular para esse time aí, ó. Acabamos perdendo um pontinhos aqui, ó. A gente perdeu o quê? Menos 0,12. Vínhamos aqui numa crescente. Hoje a gente dá uma decaídazinha. E olha só, tem um outro aspecto do jogo, porque geralmente quando a gente faz essas avaliações é muito focada no jogo com bola do time, né? O que jogador fez jogada e tal. Agora, eu louvo aqui também, acho que, obviamente, que um time do Olímpia é limitado e tal, mas acho que defensivamente o time, de novo, foi bem organizado, assim, um time que não deixava o Olímpia ficar muito com a bola. O Olímpia não tinha... Pegava na bola, a gente já pressionava, todo mundo pressionando para recuperar, um time sempre bem postado em campo. Então fica esse destaque aí, que acho que sem a bola
o time Sim. coletivamente, mais uma vez, jogou bem e todo mundo fez parte disso. Se o Vasco conseguir reproduzir essa marcação alta e essa intensidade lá em Assunção, cara... E contra o Santos, né? E contra o Olímpia, pensando que o Olímpia vai ter que sair, tá com casa, a gente tem chances, cara. A gente tem chance. Porque, assim, eles não são esses craques lá atrás, né? Não são nenhum tipo de craque. Eles se fecharam mais, eles talvez soltem mais o time lá na frente, até para fazer o placar, né? E a gente está conseguindo encaixar essa marcação em vários jogos, né? Aconteceu contra o Fluminense ali, a gente ficou, porra, caramba, será que foi alguma coisa de... Mas não, cara. Bahia também. E vai trocando as peças e vai mantendo. É uma coisa de um esquema mesmo que o elenco está incorporando, né? Sim. É isso. Vamos ver então aqui, ó, como é que ficou essa partida aqui no ranking. Ela ficou negativada. Tá aqui. Empatado com 1-1 contra o Curitiba. Um pouquinho acima ali. Tá bom, tá bem situado entre o Fluminense. 1-1 contra o Fluminense. Isso foi ainda no... Não, foi agora. Não, o 0x0. O 0x0 foi agora. Tá acima. E o que tá um pouco abaixo foi 1-1 ali da Carioca. Da Carioca ainda, né? Carioca, e o 1-1 contra... Carioca, semifinal do Carioca. Tá. Verdade. Tá aí, tá bom. Esse Olímpia aí, meio barro, meio tijolo. A gente tem essa coisa que você falou da defesa, sistema defensivo, para ficar feliz, mas tem aí também essa anemia do ataque para se compadecer. E nisso fica ali quase zerado. 0,12 é como se tivesse quase zerado. Uma coisa valendo a outra. Posso só trazer um comentário? Hoje, às 9 horas da noite, então pouco depois, 9h07, o Vasco peticionou no processo de recuperação judicial pedindo um novo empréstimo DIP de 150 milhões, dizendo que as receitas e despesas do Vasco até o final do ano poderão ocorrer com déficit de 300 milhões. Então, provavelmente, teremos mais essa análise aí para fazer dessa petição e do que a doutora Simone Gastesi vai entender sobre esse novo pedido de empréstimo. Vai entender que tem que vender o quanto antes mesmo, libera, vai fazer logo. Então tá bom, libera o empréstimo, libera a venda logo também. Bom, vamos fechar aqui então, nosso Bom Vasco? Bora. Tacar aqui a vinhetinha para a gente partir para a reta final do nosso Dia de Vasco. Ai, povo, vamos embora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela moral a todo mundo junto, quem contribui, quem faz a live acontecer, que está aqui desde as 5 horas da tarde com a gente. E amanhã, como a gente disse, tem essa Maratona Expresso. Vamos cobrir tudo e mais um pouco. Eu fecho daqui, Tihu. Tamo junto, meu povo. Valeu, galera. Um beijo. Até mais. Valeu, tchau, tchau.